Olá pessoal, vamos dar continuidade à nossa conversa tão bacana, né? Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre o silêncio e o barulho, né? A mente é um barulho, o coração é um silêncio. Não pense nesse tema somente com relação aos sons, né? Não estou falando só de barulho e silêncio com relação aos sons, né? Eu estou falando do barulho que, que você sente, né? Que nós sentimos. Como o mundo é muito ligado à mente, quase tudo é um barulho, né? Essas questões que estão sendo colocadas no mundo inteiro, né? Você vê governantes de vários países no mundo, cada um puxando a brasa para sua sardinha, né? É um barulho. Você vê as religiões, cada um buscando a brasa para sua sardinha, é outro barulho. Você vê as famílias buscando a brasa para sua sardinha, é outro barulho. Você vê as pessoas individualmente buscando a brasa para sua sardinha, é outro barulho. Isso cria uma grande confusão, né, no planeta. Porque se todo mundo puxa a brasa para sua sardinha, né, a concorrência, a disputa é enorme, né? E como é que pode haver harmonia se todo mundo puxa as coisas para si mesmo, né? É impossível, né? Pois a mente é assim que funciona, né? Porque como ela gosta de acumular, ela puxa as coisas para si. Então, o ser humano faz isso na maior normalidade, né? Quando a gente afirma, do ponto de vista religioso, que nosso mestre é o melhor caminho, a gente está desmerecendo os outros mestres, né? A gente está desprezando as outras pessoas, né? Os outros caminhos, né? E aí é muito contraditório, né? Porque você afirma que o seu caminho é o melhor e você está falando de amor, que aquele caminho é mais amoroso do que os outros caminhos, quando na realidade você está falando de desamor para todos aqueles caminhos que não são o seu, né? Seguidores fazem isso com as pessoas iluminadas, né? Se uma pessoa iluminada afirma que o seu caminho é o caminho mais certo, tem aí uma, um egoísmo aí por trás, né?
Se você afirma todos os mestres, todos os iluminados, como os caminhos diferentes, porque somos diferentes, mas compreendendo que todos trazem um amor dentro de si e também limitações, né? Porque a gente pensa que porque é mestre não tem limitação. Tem, porque a evolução é contínua. As pessoas que são iluminadas aqui, a iluminação ela não termina nunca, porque o universo é infinito, Deus é infinito. Então, você evoluir para Deus é evoluir para o infinito. Então, perdoe as limitações das pessoas. Então, há uma exigência muito grande, né? Cada um fica apontando os defeitos dos iluminados e principalmente das pessoas comuns, né? Então, como você pode falar de amor dessa forma, né? Você não acha que eu tenho razão? De que existe um desamor, né? Ótimo, você gostou do seu mestre, gostou da pessoa iluminada que você está caminhando, né? Lembrando sempre que esse iluminado também existe dentro de você. Os iluminados são lindos, eles vêm à Terra para mostrar que todos têm essa luz. Eles não querem ser maior do que você, né? Eles querem mostrar para você que existe essa luz dentro de você, porque se isso não fosse assim, Deus seria profundamente injusto, né? Criaria somente alguns iluminados e uma multidão de não iluminados, né? Deus criou todos iluminados. Nós esquecemos disso no caminho, né? E o caminho é esse mesmo, né? A gente é simples, depois se torna complexo e depois da complexidade deseja um caminho mais simples. Então, na unidade, você sente essa simplicidade. Na unidade, para todo esse barulho mental de divisões, as mais diversas, né? Elas deixam de existir, né? O intelecto fica secundarizado. Então, esse barulho é um barulho em todos os lugares, né? E se a gente perceber que esse barulho todo é porque por detrás tem um interesse de acúmulo, tem um interesse de exploração por trás disso aí, né? Tudo, né? Você quer ser hegemonia, quer ser a maioria, quer dirigir todo mundo para um caminho. Quando você quer dirigir todo mundo para um caminho, rapaz, isso é violência. Perceba que há uma violência quando você quer dirigir uma pessoa para um caminho. Você não acha, por exemplo, que amor seria deixar a pessoa escolher seu próprio caminho e que o caminho dela seja até o próprio descaminho, que a gente acha que é um descaminho, né? Porque ela não está seguindo nenhum padrão, nenhuma regra adotada pela multidão, né? Eu acho bem engraçado, assim, algumas pessoas perguntam para mim, Evandro, qual é a sua linha na psicologia? Né? Que a psicologia tem algumas linhas, né, assim, mais geral, né? Tem a psicanálise, a análise, tem a gestalt-terapia, tem a abordagem centrada na pessoa, tem a psicologia transpessoal. E aí pergunta, qual é a sua linha? Aí eu respondo assim, eu sou desalinhado. Porque eu acho todas interessantes, mas ao mesmo tempo não quero ficar preso a nenhuma delas, né? Porque eu acho todas elas limitadas. Elas são limitadas, né? E não só limitadas, como também são igrejinhas, né? São igrejas, né? Do ponto de vista... É como se fosse um campo lá e todo mundo acha que aquele campo é o mais certo, o resto está errado. Então é como as religiões organizadas, né? Mesma coisa. Cada um acha que é o caminho mais certo, né? E a gente percebe, quando a gente entra dentro desses campos, a gente percebe como eles são desarrumados, né?
E aí querem ter resposta para tudo, né? Mas no fundo só sabem o que os livros ensinam, né? Não tem o autoconhecimento, a percepção da sua vida como um todo. E aí, será que o divino só atua no intelecto? Não, rapaz, o divino atua em tudo. Então, muitas vezes a sua vida, por exemplo, as coisas estão dando profundamente errada e você pensa que você é um fracasso, que você não acerta nunca. Será? Vamos sacar um pouco da inteligência divina por detrás disso. Porque se você for para o padrão da sociedade, você tem que chegar no sucesso. E aí, eu já até falei sobre isso, né? Para as pessoas não interessa como você chegou no sucesso, interessa que você está no sucesso. Se foi através da corrupção, se foi através de morte, se foi através, por exemplo, de caminhos mais tortuosos possível, para as pessoas elas esquecem isso, né? O importante é estar lá no ápice, né? Isso significa também que as pessoas que estão apoiando essas pessoas também têm um grau de corrupção idêntico àquele corrupto que chegou lá no ponto máximo, né? Passando o trator em cima de todo mundo, né? Desmerecendo todas as pessoas. Ah, esse é o melhor caminho. O melhor caminho não é esse, porque se você perceber, existe uma agressividade, existe uma violência nessas pessoas quando elas querem ser o caminho. E esse é o caminho do anti-amor. O caminho do amor não se impõe como as coisas barulhentas aí estão tentando se impor, né? E se impõe de todas as formas, não só, por exemplo, assim, verbalmente, se impõe de formas violentas, né? E algumas vezes são violência de massa, né? As mais bárbaras possíveis, como já teve nesse planeta e ainda continua tendo, né? Isso é barulho, isso não é silêncio. O amor é bem silencioso, o amor não impõe nada, não. Se você achar que o amor impõe, você não está amando. Se você, por exemplo, está numa relação afetiva, né? E um controla o outro, uma pessoa controla a outra pessoa e diz, ah, eu estou fazendo isso porque te amo. Você não ama. Quem controla não ama. E por que as pessoas procuram controlar? Porque quando você está controlando, você esquece de si. O outro é que é o problema, eu tenho que controlar ele. Eu tenho que manter ele dentro de um determinado quadrado. Não tem amor. Tem muito barulho do controlador. Esse não é o caminho. Todos os caminhos que a humanidade até hoje disse que é correto, eu desconfio. E não é somente eu que desconfio, muita gente desconfia, né? Graças hoje a gente está conseguindo perceber tudo isso, né? Tem muita gente inteligente nesse planeta que está vendo o que é que tem por trás desse grande controle, né? Ou é controle da massa, ou é controle individual. E percebe, peraí, isso é barulho, isso é ódio, violência, não é amor. Esse caminho é o descaminho, né? Mas as pessoas estão tão acostumadas a serem maltratadas, a serem, por exemplo, pisoteadas, a serem machucadas, que acham que por detrás daquilo ali tem algum tipo de segurança, algum tipo de amor, e eles nem percebem. A pessoa já que está fazendo isso muitas vezes fez várias coisas erradas. Isso é notório, isso é público, mas não, tá tudo certo, tá tudo bem, porque ela tá lá no top, né? O que eles consideram top, né? Porque esse top do mundo terreno não é top no mundo espiritual. É muito louco isso, né? O mundo espiritual é o oposto do mundo terreno.
As verdades que são verdades aqui não são verdades no mundo terreno. Então toda coisa negativa que você vai estar fazendo, você vai ter que entrar em contato com ela, mesmo que você racionalmente, por exemplo, diga, não estou fazendo, eu estou fazendo isso porque eu mereço, foi eu que fiz isso e aquilo, quero a maior parte, não sei o que. Você está sendo profundamente injusto porque está negando toda a amorosidade que foi vivida e está só se apegando ao seu egoísmo e negando, inclusive, o seu próprio egoísmo. Isso é que é mais louco, né, possível. Né? As pessoas fazem coisas absurdas, injustas, e não percebem que estão sendo profundamente injustas e estão sendo profundamente egoístas e estão envolvidos com outros tantos egoístas juntos, que vai e formam um barulho maior, achando que aquele é que o outro é o errado, né? E assim é, por exemplo, assim é individualmente, em grupinho pequenininho, ou a grande massa, né? É um grande grupo brigando com outro grande grupo. E aí tem as lutas, né? As lutas de países contra países, né? Assim, a gente não entra no campo da cooperação, né? Porque o amor coopera. O amor não é uma disputa, uma mesquinharia. Não é uma tomada de decisão para meu interesse, né? Porque as pessoas são muito fingidas, né? Elas fazem de conta, vão levando, fazem de conta, porque no fundo, elas sempre o interesse é dela. É o interesse acumulativo dela. Esse interesse acumulativo dessa pessoa é um egoísmo. Esse egoísmo está ligado que a mente. Ego é mente. Então, se você está na mente, você está no campo do egoísmo, literalmente. Se você não evoluiu ainda para o coração, para o quarto chakra, você está no primeiro, segundo e terceiro. Não adianta, você pode fingir, mostrar-se para todo mundo, lindo e maravilhoso, mas quem te conhece sabe que você não é tão evoluído assim. Que você tem muito calcanhar de Aquiles, né? Como todo mundo tem. Mas para todo mundo é top, né? Todo mundo é top porque todos também são similares a você. Faz as mesmas coisas que você faz fingidamente, né? E esse fingimento é uma exploração que está por trás. É um egoísmo que está por trás. E aí esse egoísmo a gente percebe em todas as coisas, né? Pegando a questão, por exemplo, sexual. A pessoa tem necessidade, por exemplo, de ter prazer. E aí usa o outro. Aí faz de conta, finge que é mansinho, finge que é bonitinho, para chegar lá nas vias de fato e conseguir o seu objetivo, que é ter o prazer. Isso é exploração. Entende? Então você pode reclamar, por exemplo, da exploração maior que existe aí, né? Todo mundo fala dessas explorações bem grandes que tem por aí, mas esquece as pequenas explorações que você faz dentro da sua própria casa, dentro do seu próprio lar. E são muitas explorações. É a utilização, por exemplo, de pessoas que já morreram para se promover em cima delas, né? Você vê a imprensa fazendo isso, né? A imprensa, quando acontece um fato, por exemplo, negativo, ela explora pra caramba, né? Tem um cara até que defende dizer que os jornais são porta-vozes do baixo astral, né? Porque quanto mais a confusão maior, mais vende. Mais todo mundo vai lá procurar saber o que é que está acontecendo, né? Por que as pessoas vão lá procurar saber? Porque há uma identificação. Se identifica com o baixo astral e vai atrás de saber do baixo astral. Você percebe isso, por exemplo, nas redes sociais, né? Muitas vezes, por exemplo, tem posts, assim, por exemplo, maravilhosos, lindos, falando coisas muito legais, e você vai ver lá, tem poucas curtidas. Mas tem uma baixaria lá, meu Deus do céu. Essa baixaria vira, como é que o pessoal chama? Vira, como é que é o nome? Assim, se torna popular demais, né?
Então, as pessoas tornam as coisas populares as mais negativas possíveis. A gente aposta no barulho, né? Nós somos barulhentos, então há uma identificação com o barulho, né? Mesmo que as pessoas falem que desejam a paz, mesmo que elas falem que são justas, né? Mas, no fundo, não são. Não são. E para o divino, você não é justo quando você é injusto. Você tem uma memória fraca, esquece facilmente de tudo. Onde você chegou, por exemplo, a gente pensar, por exemplo, sobre gratidão. Você pode fazer muita coisa boa para as pessoas, muita coisa legal. Mas vai esperar a gratidão das pessoas, você não vai encontrar. As pessoas são ingratas porque elas são egoístas, elas terminam mostrando o que são. A mesma compaixão, por exemplo, que você teve para com elas, todas essas pessoas, elas não vão ter a mesma compaixão para com você. Porque elas são barulhentas e acham, por exemplo, que aquele barulho é o melhor caminho. Se você é mais silencioso, esse é o caminho, não é o caminho, né? O caminho é o barulho, o caminho é eu vou me dar bem, eu vou me dar bem. Esse é que é o caminho, né? E esse caminho é antagônico às questões espirituais. Aí você pode se dizer espiritual, você não tem nada de espiritual, você é muito material. O espiritual não é por aí não, o espiritual é compassivo, é amoroso, é justo, é compreensível, é colaborativo, é harmônico, integrado. Não é essa grande confusão da mente. Não é essa grande confusão da humanidade. Isso você vê concretamente em várias coisas, né? Você mora num lugar, você vendo as pessoas, por exemplo, avançam nos seus territórios, né? Vão além dos, né? Aumentam os seus quintais, por exemplo, em vias públicas. Você percebe isso. Você percebe as pessoas tentando se apropriar, aumenta a calçada e por aí vai, né? Cada um parece que quer aumentar o seu quinhão, né? O seu latifúndio e estreitando a vida das outras pessoas. Você acha, por exemplo, se você é profundamente egoísta aqui, por exemplo, na Terra, porque esses fatos, assim, se você vê esses fatos no cotidiano ali, né? Você acha, por exemplo, que você sendo profundamente egoísta aqui, quando você chegar para ter que ir para outro campo, o campo espiritual, esse egoísmo lá, você vai se deparar com o quê? Você vai se deparar com o seu próprio egoísmo, vai se deparar com essa própria personalidade egocêntrica. E aí você vai ter que se perceber, né? Porque aqui na Terra ninguém percebe, né? Porque é como se a regra geral fosse ser egoísta, né? E aí você não tem que ser só egoísta, você tem que ser o maior de todos, né? Você vai se deparar com toda essa tristeza que você criou em torno de você e você nem percebia. E algumas vezes as pessoas percebem, né? Elas percebem. Eu acho que no fundo elas percebem que estão fazendo coisas profundamente injustas, né, para o coletivo, né? É sempre o privado acima do coletivo, né? E falando sobre o privado e coletivo, uma coisa que também a gente precisa conversar é sobre a questão da evolução. E aí, antagonicamente ao que eu estava falando, o crescimento é individual. Ele não é coletivo. Mas esse individual não necessariamente é igual ao que eu estava falando anteriormente, né? Esse individual não é egoísta, né?
E é no sentido de um certo egoísmo quando você decide que aquele caminho da grande massa não lhe interessa mais. Então você vai para o amor próprio. Amor próprio não é egoísmo nesse sentido. Eu acho que não tem ainda uma palavra certa para isso. A gente pode até usar a palavra de egoísmo, mas ainda não é. Tem uma palavra que eu estou tentando falar que é no egoísmo, quer dizer, não egoísmo, né? Noguismo, né? Não sei se essa palavra não existe, né? Mas é isso. Você toma a decisão do amor próprio para você começar a ver como você também é barulhento quanto a grande massa. Mas aí você só vai sacar esse barulho porque, olha, essa coisa que a gente está tentando conversar é muito difícil de ser. Primeiro de se falar sobre ela, né? Não é nem difícil de falar, é de se encontrar palavras para se falar sobre esse assunto. Porque é uma coisa que, assim, é no campo da percepção. Quando eu falo, por exemplo, de barulho e silêncio, você consegue perceber isso, né? Volto a dizer, não estou falando de barulho, de som, não. De você perceber, por exemplo, uma pessoa egoísta como uma pessoa barulhenta, que ela está ali, por exemplo, numa grande confusão, você vê isso. Sabe como é que você vê isso? Você vê isso na ansiedade, né? Você vê isso na agressividade, você vê isso na arrogância, na prepotência. Ali está o barulho, porque está a mente agitada. Se a pessoa não conseguir uma calma, então essa calma que é o silêncio, essa paz interior que é o silêncio. Então esse barulho é um barulho que a gente vê, sei lá quantos por cento da população humana, acho que, sei lá, não é total, mas é quase total, né? São poucas pessoas realmente silenciosas, são poucas pessoas que decidiram o caminho, e o caminho legal é o caminho do silêncio. A maioria acha, por exemplo, que o barulho, por exemplo, ser egocêntrico, ser arrogante, ser prepotente, ser o top de linha, ser o sucesso, todas as coisas, por exemplo, que são normas, por exemplo, da sociedade, você acha, por exemplo, que esse é o caminho correto. E a gente percebe que esse caminho, se for correto, é um caminho muito incorreto, né? Porque ele cria uma lacuna, né? Muito grande, né? Entre a grande massa e esses top de linha, né? Há uma desigualdade tremenda humana, né? Em relação a tudo, né? A, a uma vida digna, né? A ter os direitos básicos, não é só direito básico, é ter os direitos iguais a todo mundo, sendo diferente, porque esse é que é o barato, por exemplo, da história, né? Todos somos diferentes, mas ninguém suporta a diferença, né? Tem que ser todo mundo muito parecido. Então esse caminho do barulho é um caminho muito igual. Todo mundo vai nessa regra. E hoje, nos tempos atuais, isso é como se fosse normal, ser egocêntrico. Quando você fala, por exemplo, vai com esse papo para as pessoas, elas ficam olhando assim para você como se você fosse uma bestalhada. Eu falo isso, vou conversar com algumas pessoas, achando que a pessoa saca, ou que ela tem sensibilidade, ou que tem uma certa inteligência, elas ficam olhando também assim e falam, porra, Evandro, você é um otário, você é um abestalhado. Rapaz, isso eu saco isso desde que eu nasci. Você tá percebendo isso agora. E é muito engraçado, velho. E muito triste, né? É um triste e engraçado, né? Porque você não saca que as pessoas, por exemplo, estão. Você está falando sobre isso aí, as pessoas estão assim, poxa, realmente, né? Tal. É mesmo, isso é doloroso. Por que isso é doloroso? Por que isso é doloroso? Porque é uma doença. É uma ferida grande. Na humanidade inteira, começa do indivíduo para a humanidade inteira, mas a gente pegando a ferida de cada um, a gente vê, velho, a gente vê como as pessoas são feridas. E essa ferida, ela joga no outro, ela joga no outro, ela joga. É o tempo todo o outro que é o culpado. Sempre é o outro que é o culpado, sempre que é o outro que é o culpado. Tá lá você num barulho desgraçado, miserável, e você achando que o outro é que é culpado. Porque ele buscou
ser justo, né? Porque ele foi amoroso. Até isso, por exemplo. Você é amoroso, por exemplo, com uma pessoa. A pessoa pensa que você é um tolo. É tão. Parece que as pessoas estão acostumadas a serem maltratadas, né? A serem desprezadas, a serem colocadas, por exemplo, em segundo plano. Aí elas acham legal. Quando você começa a tratar as pessoas de certa forma um pouco mais amorosa, elas se expandem, crescem, né? Porque o ego cresce, né? Com isso aí, demais. E transforma o outro num subalterno, numa pessoa que não merece respeito, né? E por aí vai. É muito, como é que chama? Muito louco, muito paradoxal, muito contraditório, né, realmente, por exemplo, esse tipo de postura, esse tipo de comportamento na humanidade. Então esse barulho não é o caminho. Esse é um caminho geral da humanidade. Nesse caminho geral criou esse caos aí, né, que a gente vê, né? Esse caos, essa tristeza, né, dentro das pessoas, né? Essas doenças todas hoje que estão assolando cada vez mais e vão crescer cada vez mais, como a solidão, né? A depressão, a ansiedade, a angústia e tudo mais, é natural e está crescendo cada vez mais. E por que está crescendo cada vez mais? Vamos fazer uma ponte. Será que isso não tem a ver, por exemplo, com o egoísmo grande que toda a humanidade está vivendo? Que ela está isolando cada vez mais os seres e cada vez mais a gente, em vez de ajudar as pessoas a se curarem, por exemplo, das suas dores, a gente está cada vez mais isolando, né? Não tem compaixão, né? Você encontra compaixão? É muito difícil. Aquilo que eu falei anteriormente, você é muito compassivo com relação às pessoas, mas quando você busca compaixão nelas, elas negam completamente essa compaixão. Porque elas não são compassivas. Como é que ela vai dar compaixão para você? Mas são todas ávidas por compaixão, né? Todas ávidas para terem pessoas compassivas ali, ajudando, colaborando com elas. Elas esquecem de tudo. De uma identificação que você fez, de uma palavra amiga que você disse, sabe? De um amor, porque o amor não é só em palavras, o amor, por exemplo, é a sua própria presença, sua presença amorosa ali, educada, receptiva, compreensiva. Esquecem completamente. Esquecem, mas é o nível dessas pessoas. É um nível ainda muito infantil. Mas um infantil, quando eu falo infantil, não é assim, infantil bonitinho, lindo, maravilhoso, feito as crianças ingênuas, lindas e maravilhosas. Não. Infantil agressivo, é um infantil austero, pesado. É infantil emocionalmente, mas os comportamentos são duros, desamorosos, né? Não tem amor. Mas é também uma coisa para a gente pensar, né? É uma coisa para a gente pensar duas vezes, né? Porque é uma certa ingenuidade você querer amor e compaixão de quem não tem, né? O que as decepções são muito por aí, né? Você se decepciona muito com as pessoas porque elas, quando você vai precisar do mesmo acolhimento, você não encontra, então você percebe que você era muito ingênuo no sentido de achar que aquelas pessoas tinham um nível de maturidade, um nível espiritual elevado. Não, né? Não era. Não são assim, né? Mas aí, para você ficar de boa, você aprende muito com isso, né? Porque há uma inteligência nas coisas divinas, né?
Muito louco essas coisas que eu vou falar para vocês agora, porque é só vivendo, né, que se sabe, né? Porque todas essas coisas, por exemplo, que a humanidade que você faz de legal e elas negam para você, faz com que você, por exemplo, ou você entra numa mágoa, com raiva com relação a isso, que não é esse o caminho que eu tomo, né? Ou você faz uma reflexão assim, poxa, e aí, né? Se não tem, se essas pessoas não têm amor, aonde é que existe amor, né? Aí você percebe que o amor, você tem que buscar o amor próprio. Então, você percebe que aquilo ali tudo é barulho, né? Porque o desamor é tão barulhento, porque é mental, né? A mente é barulhenta, então o desamor está lá dentro da mente, né? Então, é tudo muito barulhento, como todas essas organizações sociais são muito barulhentas, né? Então, em todos os lugares a gente vê barulho, barulho em tudo, né? Vê barulho no trabalho, vê barulho na família, vê barulho no estado, vê barulho no globo, né? E vê barulho, não só barulho, como também vê barulho no sentido propriamente do som também, né? É muito barulhento também do ponto de vista do som também, né? Tudo é muito barulhento. As músicas não são calmas, não são tranquilas como as músicas, por exemplo, da natureza, né? Os pássaros cantando, as coisas mais bonitas, o vento soprando, né? São barulhentos mesmo, né? E o barulho hoje está um barulho de mau gosto terrível, né? Mas as coisas, a inteligência divina, quando atua junto a todos nós, criando algumas dificuldades na sua relação com todo, né? Com as pessoas em geral, faz com que você também faça uma reflexão profunda, né? E aí você vê que o caminho do barulho é o caminho que essas pessoas estão. E elas vão até o último dia da vida delas desse jeito, porque muitas vezes são pessoas já velhas, já de uma certa idade, já maduras, etc. Mas acha que aquele é o caminho, né? São extremamente concorrentes, disputam demais. São as pessoas que acham que sabe tudo, quando na realidade procurava você para saber alguma coisa, porque não tinha profundidade, mas depois começam a se achar a rainha e os reis da cocada, né? Sabem nada. Estão ali no conflito eterno dentro de si, né? Dentro do barulho. Buscando outros tantos barulhentos para vos orientar, né? Esse é o caminho que grande parte de nós estamos fazendo. Então a gente vai atrás de determinadas pessoas que a gente acha, por exemplo, que são mais espiritualizadas e a gente acha que são, né? Porque tem alguns dons, assim. Mas na realidade isso ainda não é espiritual. E as orientações geralmente são para orientações mais materiais, né? Por isso é que a inteligência divina dá um pá, não sei nem dizer o nome, né? Mas uma virada totalmente nessas pessoas e em mim, em todo mundo, porque eu também faço parte também dessa humanidade, né? Eu também tenho muito barulho ainda para superar. Faz com que a gente perceba que aquele caminho do barulho não é o caminho certo. Então é legal, sabe? É ruim as coisas, os fatos, porque você vê muita coisa miserável, né? Você vê a miséria geral, você percebe a miséria completa. Completa. De sentimento, de tudo. E aí você tem que se sacar, você tem que se perceber. E aí, rapaz? Se você for para mágoa, vai guardar essa mágoa até o final da vida, como muita gente tem guardado essas mágoas até o final da sua existência, né? E estão carregando essas dores. Não, juro para vocês, eu não quero carregar nenhuma dessas dores. Cada vez mais eu estou me libertando cada vez mais delas. E estou também dando um toque para vocês. Aí, minha gente, se libere. Esse caminho do barulho aí você não vai levar
Melhor, vai levar esse barulho todo e vai continuar barulhento. Não, o caminho não é esse. O caminho divino é o caminho do silêncio. Se você teve a oportunidade, né, porque tem muita gente que tem uma expansão da mente e acha que a expansão da mente é conhecer realmente a unidade. Não, expansão é outra coisa. Você se expande mentalmente, sai do corpo, vai para um campo bem harmônico, mas você ainda está muito ligado ao mental, está muito ligado ao temporal. Conhecer a unidade, não. É você se desligar, você pode ter ainda uma certa ligação, porque as duas coisas acontecem, está lá ainda ligado ainda à mente, à personalidade, mas é uma experiência completamente atemporal. E aí você percebe, por exemplo, essa coisa, por exemplo, de perceber na expansão, você percebe uma certa tranquilidade, você sente uma tranquilidade em si, mas você ainda não sacou o que é unidade. Sacar a unidade é você perceber que o divino é silêncio. Não é se perceber. Você vai ver o barulhento que você é, o complexo, né? Como nós somos complexos, e sacar a simplicidade no divino, né? E aí eu coloco para as pessoas com relação a isso. E muita gente acha que não é. Quem acha que não é porque não sabe, não sabe. Mas é muito difícil você não ter medo de sentir essa sensação, né? De perceber, de sentir a unidade, de entrar em contato com o divino. É muito difícil, porque é tão belo, é tão lindo, é tão maravilhoso, que dá medo. Então a gente prefere ficar no barulho, na complexidade. Entende? Então é muito difícil. Quem disser, por exemplo, não, eu vivi essa experiência, não tive medo, não viveu. Não viveu, não sabe. Teve uma expansão de consciência e acha que viveu. Não viveu. Teve uma expansão de consciência apenas, que é uma coisa atemporal. Essa vivência é um rio divisor. Quando você, por exemplo, sente isso, você não vai continuar sendo egoísta, não. Se você continua sendo egoísta é porque você nunca viveu essa experiência da unidade. Se você continuar egoísta, você nunca viveu, você teve uma expansão. Uma expansão é mental, tá ali para você sentir uma unidade, sentir uma beleza energética, espiritual, bababá. Mas está dentro ainda do campo da mente ainda, e a mente gosta de mais, maior, melhor. Então você vai voltar egoísta do mesmo jeito, não é um rio divisor. Ter sentido essa unidade, você percebe dentro de você que toda a humanidade, os hindus falam muito sobre isso, né? Que tudo isso aqui é uma grande ilusão. E é quando você percebe. Quando você percebe a unidade, você percebe o divino, você vê que tudo isso aqui é uma grande confusão, isso aqui é uma grande ilusão. Então, tudo o que está acontecendo nesse planeta, que sempre se diz está tudo certo, por que está tudo certo? Porque no campo dessa confusão mental, isso aí está tudo certo. É guerra, é violência, é egoísmo, é cada um puxando para si, cada instituição puxando para si mesma, e dizendo que está buscando, que é o amor. Individualmente as pessoas dizem, não, eu estou indo no amor. As instituições religiosas, eu estou indo no amor. As instituições, por exemplo, de um outro campo, dizendo, não, esse é o melhor caminho, não sei o quê, pá. E onde é que tem amor relacionado a nenhum caminho desse? Não tem. Não tem amor. Do indivíduo ao social, não tem. Não tem. Como é que você pode ser? Por exemplo, no máximo que você faz ali, por exemplo, junto o seu punhadinho de gente ali, você ser um pouquinho mais afetuoso com aquelas pessoas. Mas bota para rachar aquelas coisas lá, para você ver o grande conflito que tem, inclusive naquele pequeno grupozinho ali. Quantas brigas tem veladas, quantas mágoas tem guardadas, quantas coisas não superadas. Quando há amor, você não tem ódio. Esse amor-ódio é um amor ainda limitado.
Você sente amor e depois começa a sentir ódio, você nunca sentiu amor, você não sabe o que é o amor. Você sabe que é amor ou ódio, que é essa limitação, que era, por exemplo, o seu interesse, por exemplo, de usar o outro. Mas amor você não conhece ainda não. Amor é outra coisa. A unidade de Deus é uma outra coisa. Não é essa coisa humana que a gente está vivendo. Rapaz, tudo bem, você quer achar que é, vá lá, siga o seu caminho achando que é. Grande ilusão. Grande ilusão. E essa ilusão vai continuar aí no seu campo até o dia que você largar a matéria. Você vai levar essa ilusão aí. E vai ter que voltar para poder limpar essas coisas todas que sujou, né? Então, assim, olhe, a vida é infinita. Então, essa coisa, por exemplo, que é infinita é o caminho total, a estrada total é o amor. A gente está caminhando dentro do amor. E esse caminho é o caminho do silêncio. Então, cada vez mais que a gente for ficando em silêncio, e silêncio não é deixar de falar não, minha gente. Silêncio, por exemplo, é você, muitas vezes, tem grandes mestres que passaram 80 anos falando sobre o silêncio, né? Então, assim, o silêncio é o silêncio interior. E eu acho que um dia esse planeta aqui vai ficar mais silencioso, né? Mas vai ficar mais silencioso quando as pessoas começarem a ser mais amorosas em profundidade. Quando elas começarem a ser mais cooperativas em profundidade. Quando começarem a ser mais justas em profundidade. Então, assim, enquanto permanecer puxando a brasa para a sua sardinha, sinto muito. Mas o seu nível espiritual ainda é muito, muito pequeno. Por mais que você vá para um templo, por mais que você fale do divino, por mais que você diga, eu vivo aqui rezando, orando, meditando, etc, etc. Não é. Tem até uma historinha bem engraçada, eu vou contar para vocês, que é assim, tinha 3 caras que moravam numa ilha pequenininha, que era perto do continente, e muita gente pegava um barquinho, né, assim, a remo, e ia até lá se consultar com essas 3 pessoas, né? Elas viviam isoladas nessa ilhazinha. Elas tinham tudo lá, né? Alimentos que elas plantavam, tal, tinha tudo. Frutas, tal, água lá à vontade. E uma pessoa religiosa de uma instituição, não vou dizer qual, né? Mas uma pessoa religiosa de uma determinada instituição, que era o conselheiro daquela comunidade lá do continente lá, ouviu falar nessas 3 pessoas. Aí foi lá, disse assim, rapaz, aí descobriu que muita gente ia lá. Em vez de procurar ele para se aconselhar, ia procurar esses 3. Aí ele ficou curioso e disse, não, eu vou até lá para saber qual é o segredo que esses caras têm, né? Aí quando chegou lá, encontrou os 3, com aquela vestimenta lá toda de pompó, né? Aí disse, rapaz, é vocês 3 aqui que dão conselho para todo mundo? Eu disse, não, a gente vive aqui e tal, as pessoas procuram a gente fala, né, o que a gente sente. Aí disse, o que é que vocês fazem? E tão importante assim, não, a gente ora, né, a gente reza, né. Disse, como é a oração de vocês? O senhor quer saber mesmo? Eu disse, quero, me diz aí. A gente reza assim, a gente ora assim. Deus, nós somos 3. Deus é 3. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Aí o cara, rapaz, pelo amor de Deus, isso é lá oração, isso é lá reza, rapaz, eu tenho que ensinar para vocês, esse caminho que vocês estão fazendo não é o caminho certo, não. E foi lá e começou a ensinar para os caras, né? Como ele achava que devia ser a reza.
Depois que ensinou, eles já aprenderam, os caras aprenderam. Então, ele pegou o barco de remo de volta e começou a remar voltando para o continente. Quando chegou no meio do rio, né, que era um rio que fazia, era um rio no encontro com o mar, né, era uma parte no rio e o mar era do outro lado. Era uma ilha que era cercada, passava um rio, né, assim, a foz do rio. E o outro lado era mar. Aí ele chegou no meio, aí de repente ele viu uma nuvenzinha por cima das águas. E ele ficou meio assim, que nuvem é aquela, que nuvem é aquela, e parou de remar, e daqui a pouco quando viu eram os três caras correndo por cima das águas, né? Conta a lenda, né? Aí os caras chegaram perto dele, senhor, dá para o senhor explicar, falar novamente como é aquela reza, porque nós já esquecemos. Nós já esquecemos. O cara que estava dentro do barco, né? Se ajoelhou pro cara e falou assim, não, por favor, esqueçam. Sigam as orações de vocês, sigam a reza de vocês. Me perdoe, me perdoe. E os três caras voltaram, né? Então, não é a forma de você entrar em contato com o divino. É o coração que está ali. Se o coração não está, a sua reza, a sua oração vai ser meramente formal, né? Vai ser mais um barulho, né? E quando eu estou colocando de que é silêncio e colocando a diferença entre expansão e conhecer realmente a unidade, é também uma forma, por exemplo, de falar amorosamente sobre esse assunto, né? Porque